Parlamentares da oposição realizam movimentos no sentido de pedir o impeachment do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para falar sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com a doutora Denise Albano, que interage direto de Aracaju, a capital de Sergipe. Doutora Denise Albano, esse movimento da oposição ou movimentos da oposição, em virtude desse problema envolvendo o chamado programa Pé de Meia, tem possibilidade dessa proposta avançar dentro do Congresso Nacional? Eu acredito que sim. Vamos ver aí os desdobramentos com o retorno dos parlamentares. Eu acho muito longo esse recesso e ainda mais diante de tantas crises que esse desgoverno vem promovendo. Veja que o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, apontou exatamente flagrantes, graves irregularidades quanto a esses bilhões relacionados com o populista. Como sempre, o PT fazendo aí as suas pedaladas, como foi no governo Dilma, o que já é motivo mais do que suficiente, dentre outros, para a abertura de um processo de impeachment, por exatamente ferir aí o que a gente chama de lei de probidade administrativa, por violar a responsabilidade fiscal, e aguardemos. Doutora Denise Albano, existem características que evidenciam o crime de responsabilidade? Sim, claramente eles violam aí o orçamento, geram despesas sem prever, sem estabelecer a fonte de custeio. Foram retirados recursos aí de um fundo privado que o governo não poderia fazer sem aval, sem aprovação prévia do Congresso Nacional. E o que temos é isso, esse desgoverno batendo cabeça, tomando decisões na base do desespero. Veja que para tentar melhorar seus índices de popularidade, principalmente junto a uma juventude que vem despertando para a farsa que é o PT. Em um programa anterior eu lembrava que jovens entre 15 e 20 anos nasceram quando Lula estava assumindo um primeiro mandato, eram crianças ainda muito pequenas durante seu primeiro e até segundo mandato, estavam ingressando ainda na adolescência, e aí não tem uma memória maior do que foi o Lula no primeiro governo, do escândalo do mensalão, no segundo governo, onde já começa o petrolão e a desordem institucional, o aparelhamento das instituições, a incompetência administrativa que marcaram principalmente o segundo mandato do Lula e o mandato da Dilma. E as pedaladas fiscais, a violação à lei de responsabilidade. Veja que Lula, assim como Dilma, falseando aí, manipulando recursos, exatamente porque a gastança desenfreada é marca característica das gestões petistas e eles tentam ali manipular recursos, distorcer números, e o TCU, quem cabe? Exatamente fiscalizar o respeito ao orçamento, o respeito quanto à aplicação regular de verbas de recursos federais, apontou isso. Mas tem muito mais. Veja que tivemos a repercussão de tropas do ditador Maduro adentrando no território nacional, a vontade para violar nossa soberania lá em Pacaraima, em Roraima. E até agora eu não ouvi nenhuma declaração oficial do governo quanto à gravidade disso. Ele tem pretensão de tomar uma parte do território da Guiana e ele sabe que para invadir a Guiana precisa adentrar no território nacional, o que já é um sinal claro de que ele não respeita esse governo, ele não respeita a soberania brasileira. Veja aí o desprestígio também do chefe da AGU, no desvio de função, ou seja, no aparelhamento institucional
para seguir uma pauta de governo que não cabe à AGU, à Advocacia Geral da União, que institucionalmente presta o serviço de assessoramento e defesa jurídica de chefes, de gestores, em nome do interesse do Estado e não para defender pautas de governo, convocou ontem uma audiência pública inovadora, inusual, porque não é função da AGU, volto a dizer, e o ex-estafeta, cumpridor de ordens da Dilma, no famoso lá áudio em que ela diz que vai mandar aí a nomeação do Lula para ele se proteger de uma eventual prisão no escândalo lá do Petrolão da Lava Jato, e ela diz que está mandando lá o documento por meio do BCIAS. É esse que o Lula colocou, dando aí essa recompensa na AGU. E nenhuma das grandes Big Techs compareceu a essa audiência pública. Nem o pessoal do Facebook, Instagram, nem o pessoal do X, nem o pessoal, nem mesmo do TikTok chinês, o que mostra que é um governo em total desmanche, sem qualquer prestígio. Quem estava representando o Brasil no Fórum Mundial em Davos, na Suíça, está lá essa semana, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, dando declarações de cunho político, o que reforça que, na verdade, há esse consórcio, governo Lula e Supremo, e quem parece ser o todo-poderoso no Brasil, inclusive o próprio governo, nesse consórcio, eu diria que a figura menor é o Supremo Tribunal Federal. Então, é crise nas fronteiras, é um país invadindo o território brasileiro, é a AGU aparelhada em que as Big Techs não dão qualquer sinal mais de respeito a essa tentativa de calar, de censurar, que é a pauta do governo, arrancar dinheiro do povo e calar, censurar e perseguir. É o presidente Lula ausente e no Fórum Mundial em Davos é o ministro Barroso falando como se fosse chefe da nação, e o escândalo mais recente foi a tentativa de mudar o prazo de validade de produtos. O governo não consegue controlar a inflação. O próprio Lula, na reunião de segunda-feira dos ministros, confessou: os preços estão muito altos, temos que resolver. Em vez de controlar gastos, de colocar gente competente na economia, no Ministério da Economia, e não incompetente como o Haddad, a proposta é vender produtos estragados, já vencidos, para a população a um preço mais barato. Você prefere ter sua saúde preservada ou pagar mais barato por produtos já vencidos? É isso que o Lula e seu governo quer oferecer para o pobre. E repercutiu tão mal essa medida, não é, Ivan, que eles tiveram que recuar e já sinalizaram que não vão levar adiante. É um total descalabro, é um desgoverno total. Enfim, Lula, governo Lula, já está com prazo de validade vencido.